Cissa Magazine, a maior loja online de smartphones do Brasil. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas das possibilidades de configuração e de uso da Smart Band da Sony com o seu smartphone. Lembrando que ela é uma Smart Band, então ela não tem display para hora, também não permite que você veja as atualizações diretamente na pulseira. Então ela emite notificações e você confere então no seu smartphone. Vou te mostrar as funções dela e no que ela pode ser útil no seu dia a dia. Lembrando também que essa Smart Band ela é compatível com várias marcas, desde que o smartphone tenha Android 4.4 e Bluetooth 4.0. Então, vamos agora conferir essas funções? Além da função de informar todo o seu dia a dia para o Life Log, para que você possa monitorar então as suas atividades, a Smart Band apresenta ainda outras funções que você pode acompanhar através do Smart Connect, que é o aplicativo que vai então oferecer aí as configurações de todos os aplicativos, de todos os acessórios conectados com o seu aparelho, sincronizados com o seu smartphone. Vamos então para a Smart Band. Para editar as configurações, então, ela tem várias opções que são bastante úteis para o seu dia a dia. No modo noturno automático, você consegue configurar a hora aproximada em que você vai estar dormindo e então a pulseira entra automaticamente no modo noturno e entende que você está dormindo para jogar essas informações então para o Life Log. Você pode configurar então, aqui está pré-definido como entre 11 e 7 horas da manhã, para ser o modo automático de noturno então. Na parte de notificações você consegue configurar então quais funções, quais recursos vão enviar notificações para sua pulseira, que ela vai vibrar então e te informar de que existe uma notificação no seu smartphone. As redes sociais, configurações, todas as funções, todos os aplicativos que emitem então, que podem emitir então notificações para sua Smart Band. As notificações são através de luzes LED e ainda uma leve vibração contra a sua pele, então. Além das notificações, você consegue configurar o despertador inteligente. Ele funciona da seguinte forma: você configura entre uma determinada hora que você precisa acordar e ele vai então reconhecer em que momento você vai estar com um sono mais leve para então te despertar. Esse modo de despertar inteligente faz com que você não acorde tão bruscamente. Então é um recurso bem interessante. Isso se você tiver o sono leve, né? Facilita bastante. Ainda tem alerta de fora de área. Esse é um dos recursos mais interessantes da Smart Band, em função de que quando você se afasta demais do seu aparelho, ela emite uma vibração e você consegue então identificar que você está longe do seu aparelho. Para quando você está dentro de casa, essa função pode às vezes se tornar um pouco repetitiva se você deixa o seu aparelho no quarto, por exemplo, e sai para andar pelo restante da casa. Mas é muito interessante para quando você sai para fazer compras ou quando está no trabalho, por exemplo, e você é mais fácil para que você sempre saiba onde está o seu aparelho e não tenha esse medo de perder o seu smartphone. Você pode ainda configurar para chamada recebida. Essa função é ideal para quem gosta de deixar o aparelho no silencioso, para quem precisa deixar o aparelho no silencioso e aí está cansado de perder chamadas. Essa função faz com que a Smart Band vibre também e você saiba que seu telefone está tocando, que você está recebendo uma chamada, e então você confere aí o seu smartphone para atender essas chamadas. Nessa função, a gente tem uma série de aplicativos disponíveis que podem ainda otimizar o uso da sua Smart Band. Tem o Media Player para você controlar a sua playlist, Office Suite para você controlar exibições e apresentações, Smart Camera, que é para você conseguir tirar fotos de longe, e ainda algumas outras opções aqui para você baixar. Esse câmera de ação é para você conseguir controlar
outras câmeras e ainda o Find Phone, para quando você está longe do seu aparelho, não sabe onde ele está, você aciona então esse recurso e o seu aparelho vai então emitir um sinal vibratório. Seu aparelho vai tocar então para que você saiba onde ele está. O detalhe dessas funções é que você precisa selecionar um por vez. Então você vem aqui no selecionar aplicativo e escolhe qual deles você quer utilizar nesse momento. É um pouco complicado nesse sentido, por exemplo, o localizador de localizar o celular. Você só vai conseguir utilizá-lo se o seu aparelho ficou sincronizado, se ele ficou programado para essa função. Então, para começar a utilizar, com a função ativada, você dá um clique na pulseira, verifica que ela está no modo diurno, com os 3 LEDzinhos piscando juntos. Então, aí com esse sinal você consegue identificar onde é que está o seu aparelho, para quando você esquecer o seu aparelho no modo silencioso, por exemplo. Vamos testar então as outras funções aqui desses aplicativos, esses outros aplicativos. Ativando então o Media Player, com 3 toques você volta para a música, você volta uma música, com um toque você dá o play ou stop na música e com 2 toques você avança uma música. Com o tempo você acaba se habituando com essas funções, com esses detalhezinhos. Então vamos selecionar agora aqui Media Player e vamos colocar então uma música para reproduzir. Então é sempre preciso dar um clique na pulseira para ativá-la. E com um toque, então você pausa a música. Com um toque você dá o play. 2 toques você avança. E 3 toques, então você volta uma música. Então vamos agora para mais uma função possível aqui com a Smart Band. Vamos testar a câmera aqui então, a Smart Camera. Essa função ela é ótima para quem quer tirar uma foto com maior enquadramento e não vai conseguir ter acesso aí à câmera, ao botão físico da câmera. Você pode então se distanciar do seu smartphone e então fazer os comandos com a sua Smart Band. Vamos então fotografar o nosso Mamona, mais uma vez, nosso bichinho de estimação. Então essas são algumas das funcionalidades da sua Smart Band. Várias formas que você pode utilizá-la, né? E otimizar aí o uso. Vamos voltar ao Life Log para monitoramento das suas atividades diárias. Vamos então atualizando aqui. E ele já sincronizou então a quantidade de passos que foram dados. 255 passos e 921 calorias. As outras atividades ainda não foram realizadas. Ele vai então monitorando o seu dia a dia. O Life Log é um aplicativo bem interessante para que você possa monitorar todas as suas ações. O layout dele é bem bonito, bem interessante. Você pode ainda fazer marcações aqui para que você consiga então, você consegue verificar onde você está, configurar alguns mapas e ainda fazer anotações de atividades. Pode montar uma agenda aqui também e ainda reproduzir o seu dia a dia, o que você fez até o momento. Você consegue verificar então as suas atividades. Conforme você for realizando atividades, no caso como a gente vinha testando, fotografia, música, ele vai registrando aqui já nessa linha do tempo as suas ações. Essas são então algumas das funcionalidades da sua Smart Band. Uma pulseira bem discreta, bastante funcional e que te ajuda a monitorar não apenas o seu dia,
as suas atividades, mas também estar mais próximo aí do seu aparelho. Então, pessoal, você conferiu nesse vídeo as muitas vantagens dessa Smart Band da Sony junto ao seu smartphone da Sony ou de outra marca. Clicando no botão aqui do lado, você confere ainda como fazer a sincronização inicial. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ainda se inscreva no nosso canal caso você já não tenha se inscrito, divulgue para seus amigos e até o próximo vídeo.